Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação é na segunda-feira para dar início à segunda perna dos trabalhos, pensando no compromisso de domingo contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado está mudando a forma do Internacional jogar, mas além disso, vem fazendo um trabalho na última semana de subir alguns jovens jogadores que estão prestes a ganhar mais oportunidades no time de cima colorado. A gente fala também a respeito das saídas que não aconteceram, mas que foram tentadas pela direção do Internacional. De jogadores que, de alguma forma, estão fora dos planos e dificilmente devem ser aproveitados ainda nesta temporada. A fala do árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que admite que se não fosse ele, o Inter teria sido campeão brasileiro em 2005 e revoltou a todos os colorados. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 7 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia colorado, que foi um dia de folga para os jogadores. O descanso do domingo intervalando as 2 semanas que o Inter tem de trabalho praticamente e que voltam a acontecer nesta segunda-feira na preparação colorada para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tem este compromisso e Roger está usando esta data FIFA para primeiro mudar a maneira como que o Internacional joga. Ele vai mexer no esquema tático do Internacional e um 4-1-3-2 deverá ser adotado a partir de agora, com o Thiago Maia como primeiro volante, o Alan Rodrigues como meia direito, o Bruno Henrique centralizado, Carboneiro na meia esquerda, Alan Patrick e Ricardo Matias sendo os 2 atacantes, e o Alan Patrick tendo bastante liberdade para atuar. Esse deverá ser o time do Internacional para encarar a equipe do Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, com o Vitor Gabriel sendo lateral esquerdo. Esse time está sendo encaminhado nos trabalhos que foram feitos pelo técnico Roger Machado nesta primeira semana de trabalhos. Dito isso, um outro fato importante desta semana de trabalhos foi a quantidade de jovens jogadores que Roger Machado subiu para o elenco principal, e são vários. O lateral esquerdo, Pablo, está treinando rotineiramente com o time de cima. Os volantes, Gustavo e Bernardo, aqui tanto o Pablo quanto o Gustavo e o próprio Bernardo já jogaram no time principal do Inter durante o Campeonato Gaúcho. O Iago Noal é outro jogador que está com frequência no time de cima, e o Raikkonen. São jogadores que estão todos os dias, cotidianamente, nos treinamentos do time principal e sendo utilizados pelo técnico Roger Machado para inflar um elenco que teve muitas saídas e poucas chegadas. E deve demorar um pouco para que novas chegadas aconteçam no elenco. E por isso o Roger faz aquilo que era bastante pedido: dar oportunidades aos garotos. O Inter já não tem chance de títulos nessa temporada, briga por uma vaga na Libertadores da América, mas para inchar o elenco, para cumprir o elenco, o Roger está utilizando bastante esses garotos. Tem ainda o Pedro Cauã, zagueiro, que já foi relacionado para uma partida, o Alex, que também já foi relacionado para um jogo, e os atacantes Marlon e João Vitor. O Alex é meia, o Marlon e o João Vitor são atacantes, jogadores que estão neste raio de prospecção do técnico Roger Machado e vêm sendo bastante utilizados nos treinamentos no CT Parque Gigante. Aliás, sobre isso, eu gravei um vídeo na tarde desse domingo falando a respeito de um desses garotos, que é o Raikkonen Soares, 17 anos, que vem arrebentando no Sub-17. Ele treina no principal, ele é relacionado para jogos no principal, mas sempre que possível o Roger manda ele descer para jogar no Sub-17, na categoria dele. E lá ele tá arrebentando. Eu até me confundi, eu falei que eram 10 gols em 17 jogos, 1,5 gol por jogo. Não, é 1,5 jogo para que ele faça um gol, tá? Foi isso que eu quis dizer. Mas ele tá arrebentando no time sub-17 e eu mostrei lances e falei um pouco mais sobre esse jogador no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. É só conferir aqui no canal, tá? Uma outra informação que, de alguma forma, incomoda os torcedores, que indigna, revolta os torcedores do Internacional, diz respeito à admissão
do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho em relação ao que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2005. Isso vem tendo muita repercussão também no bastidor colorado, mas principalmente entre a torcida. A Sport TV está fazendo uma série documental sobre os 20 anos da máfia do apito, que foi desvendada e que teve Edilson Pereira de Carvalho como o principal e maior vilão, um árbitro que ajudou a manipular jogos, tá, para obter lucro, e era pago para manipular jogos. E o Edilson Pereira de Carvalho foi indiciado, chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, e ele encerrou a sua carreira como árbitro, por óbvio. E nesta série documental, ele faz uma admissão bastante forte, dizendo que se não fosse ele, o Inter seria campeão brasileiro em 2005. Ele não dá muitos detalhes de por onde passaria esse título, se é em relação a ele não teria manipulado os resultados, e aí os jogos não teriam voltado, e aí o Inter seria campeão, porque não foi o Edilson Pereira de Carvalho, por exemplo, que apita o lance que, enfim, que foi o mais absurdo daquele Campeonato Brasileiro, o pênalti no Tinga contra o Corinthians, ali ao Márcio Rezende de Freitas, mas o Edilson Pereira de Carvalho assume uma culpa, dizendo, olha, se não fosse o que aconteceu comigo, o Inter seria campeão brasileiro, e o Inter mereceu ser campeão brasileiro em 2005. São 20 anos disso, e ainda dói, obviamente, e a torcida tá bastante revoltada com isso. Obviamente isso repercute de alguma forma também no bastidor colorado, que tenta estabelecer pressões, estabelecer posicionamentos, a fim de não ser mais prejudicado como foi há 20 anos. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem muitos jogos rolando por eliminatórias da Copa em todo o mundo. Tem Série B do Campeonato Brasileiro também acontecendo, mas tem eliminatórias da Europa nesta segunda-feira. Croácia e Montenegro, Israel e Itália, Grécia e Dinamarca, Kosovo e Suécia, Suíça e Eslovênia, Gibraltar e Ilhas Faroé, Bielorrússia e Escócia. Jogos dessa segunda-feira que você pode jogar na KTO para se divertir enquanto acompanha esses jogos que talvez não tivessem tanta graça para ti. Joga lá com responsabilidade. Lembrando que a KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!